Lei N. 8.112, de 11 de dezembro de 1990, dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais. O Presidente da República faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Título 1º, Capítulo único das Disposições Preliminares. Art. 1. Esta lei institui o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias, inclusive as em regime especial, e das fundações públicas federais. Art. 2. Para os efeitos desta lei, servidor é a pessoa legalmente investida em cargo público. Art. 3. O cargo público é o conjunto de atribuições e responsabilidades previstas na estrutura organizacional que devem ser cometidas a um servidor. Parágrafo único. Os cargos públicos, acessíveis a todos os brasileiros, são criados por lei, com denominação própria e vencimento pago pelos cofres públicos, para provimento em caráter efetivo ou em comissão. Art. 4. É proibida a prestação de serviços gratuitos, salvo os casos previstos em lei. Título 2º do provimento, vacância, remoção, redistribuição e substituição. Capítulo 1º do provimento, seção e disposições gerais. Art. 5. São requisitos básicos para investidura em cargo público. I. A nacionalidade brasileira. I. O gozo dos direitos políticos. I. A quitação com as obrigações militares e eleitorais. I. O nível de escolaridade exigido para o exercício do cargo. V. A idade mínima de 18 anos. V. Aptidão física e mental. Parágrafo 1. As atribuições do cargo podem justificar a exigência de outros requisitos estabelecidos em lei. Parágrafo 2. Às pessoas portadoras de deficiência é assegurado o direito de se inscrever em concurso público para provimento de cargo cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência de que são portadoras. Para tais pessoas serão reservadas de até 20% das vagas oferecidas no concurso. Parágrafo 3. As universidades e instituições de pesquisa científica e tecnológica federais poderão prover seus cargos com professores, técnicos e cientistas estrangeiros, de acordo com as normas e os procedimentos desta lei. Art. 6. O provimento dos cargos públicos far-se-á mediante ato da autoridade competente de cada poder. Art. 7. A investidura em cargo público ocorrerá com a posse. Art. 8. São formas de provimento de cargo público. I. Nomeação. I. Promoção. I. Revogado. I. Revogado. V. Readaptação. V. Reversão. V. Aproveitamento. V. Reintegração. X. Recondução. Seção I da nomeação. Art. 9. A nomeação far-se-á. I. Em caráter efetivo, quando se tratar de cargo isolado de provimento efetivo ou de carreira. I. Em comissão, inclusive na condição de interino, para cargos de confiança vagos. Parágrafo único. O servidor ocupante de cargo em comissão ou de natureza especial poderá ser nomeado para ter exercício, interinamente, em outro cargo de confiança, sem prejuízo das atribuições do que atualmente ocupa, hipótese em que deverá optar pela remuneração de um deles durante o período da interinidade. Art. 10. A nomeação para cargo de carreira ou cargo isolado de provimento efetivo depende de prévia habilitação em concurso público de provas ou de provas e títulos, obedecidos à ordem de classificação e o prazo de sua validade. Parágrafo único. Os demais requisitos para o ingresso e o desenvolvimento do servidor na carreira, mediante promoção, serão estabelecidos pela lei que fixar as diretrizes do sistema de carreira na administração pública federal e seus regulamentos. Seção I do concurso público. Art. 11. O concurso será de provas ou de provas e títulos, podendo ser realizado em 2 etapas, conforme dispuserem a lei e o regulamento do respectivo plano de carreira, condicionada a inscrição do candidato ao pagamento do valor fixado no edital, quando indispensável o seu custeio, e ressalvadas as hipóteses de isenção nele expressamente previstas. Art. 12.
O concurso público terá validade de até 2 anos, podendo ser prorrogado uma única vez, por igual período. Parágrafo 1. O prazo de validade do concurso e as condições de sua realização serão fixados em edital, que será publicado no Diário Oficial da União e em jornal diário de grande circulação. Parágrafo 2. Não se abrirá novo concurso enquanto houver candidato aprovado em concurso anterior com prazo de validade não expirado. Seção do IV da posse e do exercício. Art. 13. A posse dar-se-á pela assinatura do respectivo termo, no qual deverão constar as atribuições, os deveres, as responsabilidades e os direitos inerentes ao cargo ocupado, que não poderão ser alterados unilateralmente, por qualquer das partes, ressalvados os atos de ofício previstos em lei. Parágrafo 1. A posse ocorrerá no prazo de 30 dias contados da publicação do ato de provimento. Parágrafo 2. Em se tratando de servidor, que esteja na data de publicação do ato de provimento, em licença prevista nos incisos I e IV do art. 81, ou afastado nas hipóteses dos incisos I, IV, VI, alíneas A, B, D e F, rix e X do art. 102, o prazo será contado do término do impedimento. Parágrafo 3. A posse poderá dar-se mediante procuração específica. Parágrafo 4. Só haverá posse nos casos de provimento de cargo por nomeação. Parágrafo 5. No ato da posse, o servidor apresentará declaração de bens e valores que constituem seu patrimônio e declaração quanto ao exercício ou não de outro cargo, emprego ou função pública. Parágrafo 6. O será tornado sem efeito o ato de provimento se a posse não ocorrer no prazo previsto no parágrafo 1 deste artigo. Art. 14. A posse em cargo público dependerá de prévia inspeção médica oficial. Parágrafo único. Só poderá ser impulsado aquele que for julgado apto física e mentalmente para o exercício do cargo. Art. 15. Exercício é o efetivo desempenho das atribuições do cargo público ou da função de confiança. Parágrafo 1. É de 15 dias o prazo para o servidor impulsado em cargo público entrar em exercício, contados da data da posse. Parágrafo 2. O servidor será exonerado do cargo ou será tornado sem efeito o ato de sua designação para a função de confiança, se não entrar em exercício nos prazos previstos neste artigo, observado o disposto no art. 18. Parágrafo 3. A autoridade competente do órgão ou entidade para onde for nomeado ou designado o servidor compete dar-lhe exercício. Parágrafo 4. O início do exercício de função de confiança coincidirá com a data de publicação do ato de designação, salvo quando o servidor estiver em licença ou afastado por qualquer outro motivo legal, hipótese em que recairá no primeiro dia útil após o término do impedimento, que não poderá exceder a 30 dias da publicação. Art. 16. O início, a suspensão, a interrupção e o reinício do exercício serão registrados no assentamento individual do servidor. Parágrafo único. Ao entrar em exercício, o servidor apresentará ao órgão competente os elementos necessários ao seu assentamento individual. Art. 17. A promoção não interrompe o tempo de exercício, que é contado no novo posicionamento na carreira a partir da data de publicação do ato que promover o servidor. Art. 18. O servidor que deva ter exercício em outro município em razão de ter sido removido, redistribuído, requisitado, cedido ou posto em exercício provisório terá, no mínimo, 10 e, no máximo, 30 dias de prazo, contados da publicação do ato, para a retomada do efetivo desempenho das atribuições do cargo, incluído nesse prazo o tempo necessário para o deslocamento para a nova sede. Parágrafo 1. Na hipótese de o servidor encontrar-se em licença ou afastado legalmente, o prazo a que se refere este artigo será contado a partir do término do impedimento. Parágrafo 2. É facultado ao servidor declinar dos prazos estabelecidos no caput. Art. 19.
Os servidores cumprirão jornada de trabalho fixada em razão das atribuições pertinentes aos respectivos cargos, respeitada a duração máxima do trabalho semanal de 40 horas, observados os limites mínimo e máximo de 6 horas e 8 horas diárias, respectivamente. Parágrafo 1. O ocupante de cargo em comissão ou função de confiança submete-se a regime de integral dedicação ao serviço, observado o disposto no art. 120, podendo ser convocado sempre que houver interesse da administração. Parágrafo 2. O disposto neste artigo não se aplica à duração de trabalho estabelecida em leis especiais. Art. 20. Ao entrar em exercício, o servidor nomeado para cargo de provimento efetivo ficará sujeito a estágio probatório por período de 24 meses, durante o qual a sua aptidão e capacidade serão objeto de avaliação para o desempenho do cargo, observados os seguintes fatores: I. Assiduidade. I. Disciplina. I. Capacidade de iniciativa. I. Produtividade. V. Responsabilidade. Parágrafo 1. 4 meses antes de fim do período do estágio probatório, será submetida à homologação da autoridade competente a avaliação do desempenho do servidor, realizada por comissão constituída para essa finalidade, de acordo com o que dispuser a lei ou o regulamento da respectiva carreira ou cargo, sem prejuízo da continuidade de apuração dos fatores enumerados nos incisos I e V do caput deste artigo. Parágrafo 2. O servidor não aprovado no estágio probatório será exonerado ou, se estável, reconduzido ao cargo anteriormente ocupado, observado o disposto no parágrafo único do art. 29. Parágrafo 3. O servidor em estágio probatório poderá exercer quaisquer cargos de provimento em comissão ou funções de direção, chefia ou assessoramento no órgão ou entidade de lotação, e somente poderá ser cedido a outro órgão ou entidade para ocupar cargos de natureza especial, cargos de provimento em comissão do grupo direção e assessoramento superiores, de níveis 6, 5 e 4, ou equivalentes. Parágrafo 4. Ao servidor em estágio probatório somente poderão ser concedidas as licenças e os afastamentos previstos nos arts. 81, incisos I e 4, 94, 95 e 96, bem assim afastamento para participar de curso de formação decorrente de aprovação em concurso para outro cargo na administração pública federal. Parágrafo 5. O estágio probatório ficará suspenso durante as licenças e os afastamentos previstos nos arts. 83, 84, parágrafo 1, 86 e 96, bem assim na hipótese de participação em curso de formação, e será retomado a partir do término do impedimento. Seção V da estabilidade. Art. 21. O servidor habilitado em concurso público e empossado em cargo de provimento efetivo adquirirá estabilidade no serviço público ao completar 2 anos de efetivo exercício. Art. 22. O servidor estável só perderá o cargo em virtude de sentença judicial transitada em julgado ou de processo administrativo disciplinar no qual lhe seja assegurada ampla defesa. Seção V da transferência. Art. 23. Revogado. Seção V da readaptação. Art. 24. Readaptação é a investidura do servidor em cargo de atribuições e responsabilidades compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental verificada em inspeção médica. Parágrafo 1. Se julgado incapaz para o serviço público, o readaptando será aposentado. Parágrafo 2. A readaptação será efetivada em cargo de atribuições afins, respeitada a habilitação exigida, nível de escolaridade e equivalência de vencimentos e, na hipótese de inexistência de cargo vago, o servidor exercerá suas atribuições como excedente, até a ocorrência de vaga. Seção VI da reversão. Art. 25. Reversão é o retorno à atividade de servidor aposentado. E, por invalidez, quando junta médica oficial declarar insubsistentes os motivos da aposentadoria. E, no interesse da administração, desde que a. tenha solicitado a reversão. b. a aposentadoria tenha sido voluntária. c. estável quando na atividade.
D. A aposentadoria tenha ocorrido nos 5 anos anteriores à solicitação. E. Haja cargo vago. Parágrafo 1. A reversão far-se-á no mesmo cargo ou no cargo resultante de sua transformação. Parágrafo 2. O tempo em que o servidor estiver em exercício será considerado para a concessão da aposentadoria. Parágrafo 3. No caso do inciso I, encontrando-se provido o cargo, o servidor exercerá suas atribuições como excedente, até a ocorrência de vaga. Parágrafo 4. O servidor que retornar à atividade por interesse da administração perceberá, em substituição aos proventos da aposentadoria, a remuneração do cargo que voltar a exercer, inclusive com as vantagens de natureza pessoal que percebia anteriormente à aposentadoria. Parágrafo 5. O servidor de que trata o inciso 2º somente terá os proventos calculados com base nas regras atuais se permanecer pelo menos 5 anos no cargo. Parágrafo 6. O Poder Executivo regulamentará o disposto neste artigo. Art. 26. Revogado. Art. 27. Não poderá reverter o aposentado que já tiver completado 70 anos de idade. Seção X da reintegração. Art. 28. A reintegração é a reinvestidura do servidor estável no cargo anteriormente ocupado, ou no cargo resultante de sua transformação, quando invalidada a sua demissão por decisão administrativa ou judicial, com ressarcimento de todas as vantagens. Parágrafo 1. Na hipótese de o cargo ter sido extinto, o servidor ficará em disponibilidade, observado o disposto nos arts. 30 e 31. Parágrafo 2. Encontrando-se provido o cargo, o seu eventual ocupante será reconduzido ao cargo de origem, sem direito à indenização ou aproveitado em outro cargo, ou, ainda, posto em disponibilidade. Seção X da recondução. Art. 29. Recondução é o retorno do servidor estável ao cargo anteriormente ocupado e decorrerá de I. Inabilitação em estágio probatório relativo a outro cargo. I. Reintegração do anterior ocupante. Parágrafo único. Encontrando-se provido o cargo de origem, o servidor será aproveitado em outro, observado o disposto no art. 30. Seção X da disponibilidade e do aproveitamento. Art. 30. O retorno à atividade de servidor em disponibilidade far-se-á mediante aproveitamento obrigatório em cargo de atribuições e vencimentos compatíveis com o anteriormente ocupado. Art. 31. O órgão central do Sistema de Pessoal Civil determinará o imediato aproveitamento de servidor em disponibilidade em vaga que vier ocorrer nos órgãos ou entidades da Administração Pública Federal. Parágrafo único. Na hipótese prevista no parágrafo 13 do art. 37, o servidor posto em disponibilidade poderá ser mantido sob responsabilidade do órgão central do Sistema de Pessoal Civil da Administração Federal, CIPEC, até o seu adequado aproveitamento em outro órgão ou entidade. Art. 32. Será tornado sem efeito o aproveitamento e cassada a disponibilidade se o servidor não entrar em exercício no prazo legal, salvo doença comprovada por junta médica oficial. Capítulo 2 da vacância. Art. 33. A vacância do cargo público decorrerá de I. Exoneração. I. Demissão. I. Promoção. I. Revogado. V. Revogado. V. Readaptação. Vi. Aposentadoria. Vi. Posse em outro cargo inacumulável. X. Falecimento. Art. 34. A exoneração de cargo efetivo dar-se-á a pedido do servidor, ou de ofício. Parágrafo único. A exoneração de ofício dar-se-á. I. Quando não satisfeitas as condições do estágio probatório. I. Quando, tendo tomado posse, o servidor não entrar em exercício no prazo estabelecido. Art. 35. A exoneração de cargo em comissão e a dispensa de função de confiança dar-se-á. I. A juízo da autoridade competente. I. A pedido do próprio servidor. Capítulo 3 da remoção e da redistribuição. Seção I da remoção. Art. 36.
Remoção é o deslocamento do servidor, a pedido ou de ofício, no âmbito do mesmo quadro, com ou sem mudança de sede. Parágrafo único. Para fins do disposto neste artigo, entende-se por modalidades de remoção: i. de ofício, no interesse da administração; i. a pedido, a critério da administração; e, a pedido, para outra localidade, independentemente do interesse da administração. A. Para acompanhar cônjuge ou companheiro, também servidor público civil ou militar, de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, que foi deslocado no interesse da administração. B. Por motivo de saúde do servidor, cônjuge, companheiro ou dependente que viva às suas expensas e conste do seu assentamento funcional, condicionada à comprovação por junta médica oficial. C. Em virtude de processo seletivo promovido, na hipótese em que o número de interessados for superior ao número de vagas, de acordo com normas pré-estabelecidas pelo órgão ou entidade em que aqueles estejam lotados. Seção I da redistribuição. Art. 37. Redistribuição é o deslocamento de cargo de provimento efetivo, ocupado ou vago no âmbito do quadro geral de pessoal, para outro órgão ou entidade do mesmo poder, com prévia apreciação do órgão central do CIPEC, observados os seguintes preceitos: i. Interesse da administração; i. Equivalência de vencimentos; i. Manutenção da essência das atribuições do cargo; i. Vinculação entre os graus de responsabilidade e complexidade das atividades. v. Mesmo nível de escolaridade, especialidade ou habilitação profissional. v. Compatibilidade entre as atribuições do cargo e as finalidades institucionais do órgão ou entidade. Parágrafo 1. A redistribuição ocorrerá ex ofício para ajustamento de lotação e da força de trabalho às necessidades dos serviços, inclusive nos casos de reorganização, extinção ou criação de órgão ou entidade. Parágrafo 2. A redistribuição de cargos efetivos vagos se dará mediante ato conjunto entre o órgão central do CIPEC e os órgãos e entidades da administração pública federal envolvidos. Parágrafo 3. Nos casos de reorganização ou extinção de órgão ou entidade, extinto o cargo ou declarada sua desnecessidade no órgão ou entidade, o servidor estável que não for redistribuído será colocado em disponibilidade, até seu aproveitamento na forma dos arts. 30 e 31. Parágrafo 4. O servidor que não for redistribuído ou colocado em disponibilidade poderá ser mantido sob responsabilidade do órgão central do CIPEC, e ter exercício provisório, em outro órgão ou entidade, até seu adequado aproveitamento. Capítulo 4 da substituição. Art. 38. Os servidores investidos em cargo ou função de direção ou chefia e os ocupantes de cargo de natureza especial terão substitutos indicados no regimento interno ou, no caso de omissão, previamente designados pelo dirigente máximo do órgão ou entidade. Parágrafo 1. O substituto assumirá automática e cumulativamente, sem prejuízo do cargo que ocupa, o exercício do cargo ou função de direção ou chefios de natureza especial, nos afastamentos, impedimentos legais ou regulamentares do titular e na vacância do cargo, hipóteses em que deverá optar pela remuneração de um deles durante o respectivo período. Parágrafo 2. O substituto fará jus à retribuição pelo exercício do cargo ou função de direção ou chefia ou de cargo de natureza especial, nos casos dos afastamentos ou impedimentos legais do titular, superiores a 30 dias consecutivos, paga na proporção dos dias de efetiva substituição, que excederem o referido período. Art. 39. O disposto no artigo anterior aplica-se aos titulares de unidades administrativas organizadas em nível de assessoria. Título 3º dos Direitos e Vantagens. Capítulo 1º do Vencimento e da Remuneração. Art. 40. Vencimento é a retribuição pecuniária pelo exercício de cargo público, com valor fixado em lei. Art. 41. Remuneração é o vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei. Parágrafo 1. A remuneração do servidor investido em função ou cargo em comissão será paga na forma prevista no art.
62. Parágrafo 2. O servidor investido em cargo em comissão de órgão ou entidade diversa da de sua lotação receberá a remuneração de acordo com o estabelecido no parágrafo 1 do art. 93. Parágrafo 3. O vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens de caráter permanente, é irredutível. Parágrafo 4. É assegurada a isonomia de vencimentos para cargos de atribuições iguais ou assemelhadas do mesmo poder, ou entre servidores dos três poderes, ressalvadas as vantagens de caráter individual e as relativas à natureza ou ao local de trabalho. Parágrafo 5. Nenhum servidor receberá remuneração inferior ao salário mínimo. Art. 42. Nenhum servidor poderá perceber, mensalmente, a título de remuneração, importância superior à soma dos valores percebidos como remuneração, em espécie, a qualquer título, no âmbito dos respectivos poderes, pelos ministros de Estado, por membros do Congresso Nacional e ministros do Supremo Tribunal Federal. Chelsea. Yeah, Lori said she wasn't